Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Ricardo Rodrigues, estamos no podcast Samar e hoje estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo, cliente da Samar Contabilidade também. Estamos aqui hoje com o Douglas, da DAF Sistema de Segurança. Quero que ele mesmo se apresente e fale das qualificações dele, porque ele é muito especial, um amigo, realmente tenho uma parceria muito grande com ele, um cara, gente boa demais, e com uma empresa nova no mercado, com muita coisa legal. Vocês vão conhecer um pouquinho melhor do Douglas. Tudo bem, Douglas? Olá, Ricardo. Tudo bem? Como você está? Fique à vontade agora é sua vez, garoto. Prazer estar falando com você, Obrigado. especialmente nesse espaço que você veio montando, que a gente acabou participando um pouco nos bastidores, né? Muito trabalho, né? A gente tem uma admiração muito grande, não só pelo Ricardo, mas pela Samar. Agradeço. A gente sabe que a índole da empresa, a índole do Ricardo, não só isso, os funcionários, é uma conduta muito legal. Bacana. E a gente sabe que a gente está em boas mãos, tanto como cliente e como amigo também. Eu agradeço. Agora, o pessoal quer te conhecer, Douglas. Bom, quem é a DAF e quem é o Douglas, né? Hoje, vamos falar que a DAF é uma perna do Douglas. Hoje o Douglas tem 32 anos. Hoje está com quase 8 anos de mercado, né? Bacana. E já comecei cedo. O Douglas começou a trabalhar desde os 13, num ramo totalmente diferente, né? De segurança, não tinha nada a ver com segurança. A segurança foi mais uma curiosidade e a ambição de tentar aprender algo novo que se identifique comigo. Então, Bacana, isso é muito bacana. Desde os meus 13 anos, na minha infância, eu nunca fui aquele rapaz que gostava de soltar pipa, futebol. Você não gosta de futebol? Eu não sou muito chegado. O futebol, sabe do que eu gosto? Do churrasco no final. Ah, esse é o melhor. Esse, pra mim, é o melhor. Eu te falo bem por isso, porque a minha fisionomia, né, o meu porte, ele mostra mais isso hoje também. E aí, né, desde essa época, nesse esporte não era tão chegado. Eu gostava muito de desmontar carrinho, queimar computador, montar e desmontar computador. Eu era um cara mais reservado, mais dentro de casa. E aí, foi até bom que minha mãe percebeu isso e acabou dando cursos para mim. Investiu em mim referente a isso. Ela via que eu já estava indo para o terceiro computador queimado. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Vamos lá se especializar. Eu vou arrumar ele para ele parar de queimar os computadores em casa. Ah, exatamente. entendi. É bom isso, hein? É uma boa tática. É sensacional. Quem tá ouvindo vai aprender a queimar o computador para ver se a mãe consegue colocar no curso. Exatamente. Legal. E aí a gente... E a vida também leva a gente para o outro lado, né? Sim. E aí, quando tinha essa parte de curiosidade de desmontar essas coisas, veio a vida e mostra que eu tive... a criação da minha mãe não teve luxo, não teve... Claro, nunca faltou nada na mesa, mas não teve nada, assim, abundante, né? É uma coisa bem simples. E aí, com isso, minha mãe sempre falava, Douglas, não quero que você coloque seu dinheiro dentro de casa. Esse dinheiro é para você. E aí eu levei essa educação para mim, e aí comecei a trabalhar muito cedo, comecei a olhar placa, comecei a panfletar, e aí comecei a trabalhar em buffet de vila, dentro desse buffet de vila, onde começa a formar o Douglas, que o Douglas nem sabia disso, que a gente, dentro do buffet, a gente tem desenvoltura com bastante pessoas, né? Então a gente é obrigado a conversar, é obrigado a aprender, escutar a ter um pessoas, network, aprender a estar, né, com alguém, a conversar, a se envolver, né? Exatamente. E aí, com isso, um menino de 13 anos já tem esse network. E aí, mais uma vez, a mãe entra e fala, não, vamos se especializar nisso. E é onde eu fiz hotelaria. E aí, dentro da hotelaria, aprendi a parte técnica. Dentro dessa hotelaria, junto com o meu serviço, eu já fui encaminhando para um lugar para onde, dentro desse ramo, para onde que o Douglas gosta. O Douglas gosta de drinks. E aí, eu começo a fazer a caipirinha, fazer... Mas você já estava mais velho, né? Tava com 15 anos. Rapaz! Com 15 anos já mexendo com bebida alcoólica. Não pode, a lei não permite isso. Você foi muito... né? Eu acho que eu vou ter que chamar a atenção desse rapaz que te ensinou sobre isso. Porque a lei não permite isso, hein? Pior que era pessoas que contratavam um buffet. Sim. E o buffet Sempre assim, totalmente informal, não era
Uma empresa, não tinha era nada. empresa, não era nada. É porque uma empresa ela segue um pouco, ela segue as regras, né? Às vezes Exatamente. informalmente você acaba até na demanda do seu dia, na demanda do seu serviço você acaba extrapolando, né? Exatamente. Eu lembro bem vagamente que a especialização de drinks, o próprio curso já obriga a maior de 18 anos. Sim, então nem podia estar fazendo nem isso. poderia estar fazendo. E aí a gente tem, com 18 entra a especialização de drink. E aí eu já, o ramo de buffet foi muito bom, e aí eu já viro a chavinha para trabalhos noturnos. Que aí eu já começo a trabalhar em barzinho. Mas já de maior. Já maior de idade. E aí, ufa. automaticamente... Ainda bem que você já começou a cumprir a regra da lei. Ok. Aí já não tem mais para onde correr. Aí com 18 anos já comecei a trabalhar nos bares bem conceituados aqui do ABC. Bacana. Na época era um grupo de investidores que tinha aqui no Grande ABC. Eles tinham várias casas noturnas e a gente acabou fazendo um giro de todas elas. Porém, depois dos 13 até os 18, 19 anos, eu vi que não era isso que eu queria. Porque a vida me obrigou a ir para esse caminho. Eu fui aproveitando as oportunidades. Chegou com 19 anos. Eu pensei... Você foi surfando. Exatamente. Eu pensei, olha, não é essa vida que eu quero para mim. Sem final de semana, sem... os horários, família, né? À noite. Questão de horário, trabalhar à noite, rapaz jovem, não estava muito legal. E aí pintou a oportunidade. A gente tinha um grupo de amigos, né? Dentro desse grupo de amigos, um deles já trabalhava no ramo de eletrônica e ele via a minha desenvoltura no meu dia a dia, até no bate-papo que a gente tinha no final de semana, quando tinha final de semana. Você tinha folga. Quando eu tinha folga, exatamente. E aí ele via uma expertise em mim, eu estava sempre curioso, perguntando do serviço dele. E aí ele sempre prestativo, né? Falando, não, é assim, funciona desse jeito, é de segunda a sexta. É aqui, é ali, tem carro, tem isso, tem aquilo. Eu me interessei. Se caso então ele é o culpado dessa aliação para você vir para essa... Ele é o culpado. Eu acho que eu não sei se ele sabe disso hoje. O nome dele se chama Marcelino. Oh, Marcelino. Ele foi o mentor que fez essa virada de chave pro Douglas entrar. Ele que me indicou nessa primeira empresa que Mas a sua primeira motivação foi parar de trabalhar à noite, curtir mais a família, ou foi realmente porque você também gostava dessa área? Foi a curiosidade. Eu também gostava. Aí entra aquela parte dos 13 anos de ter queimar computador. Queimar computador. E aí, segurança eletrônica e a forma que ele falava as coisas para mim me chamava muita atenção. Pô, isso aí me interessa. E aí, estimulante. E aí entrou um período bem de divisor, né? Que eu estava começando a desvincular da noite e entrando no trabalho CLT normal. Não que o outro não seja, né? Mas no horário diferente desse, né? Consegui conciliar os dois serviços durante 2 anos. Que à noite trabalhava nos barzinhos e de segunda a sexta, das 8 às 5h48, trabalhava na empresa. Você trabalhava na empresa, saía da empresa, ia pro barzinho, final de semana no barzinho. Exatamente. Quinta, sexta, sábado, domingo, barzinho. Eu, às vezes, fico imaginando por que as pessoas falam que você hoje tem sorte. Pois é. Às vezes a gente tenta imaginar por que as pessoas falam assim, ele tem muita sorte. Será que é por isso? Porque você trabalhava em 2 empregos? Com toda certeza. Não só os 2 empregos. Porque é difícil, né? Hoje em dia, não criticando ninguém, mas é difícil ver uma pessoa com vontade de estar criando essa história, né? Exatamente. Ainda mais no mundo de hoje em dia, que as coisas estão muito fáceis, a gente tem uma ferramenta muito boa em nossas mãos. A gente vê... E sempre na palma da mão, né? Sempre na palma da mão. Você tá aí, eu tô aqui, a gente tá aqui com o celular, tá olhando, sempre na palma da mão, né? E a gente tem que ter a sabedoria de conseguir trazer isso como benefício. E na maioria das pessoas hoje, não é isso que acontece, né? Hoje, para você, isso é uma ferramenta, né? Sem dúvida nenhuma. Você utiliza ele praticamente 24 horas. 24 horas por dia a ferramenta. Durmo até começando a me policiar melhor, que agora eu como Douglas, você pai agora, né? Pai tô sabendo, cara, pai de Samuel. E aí a chegada do Samuel com a minha esposa Natália, quero deixar um beijo para ela também. Com certeza ela vai nos assistir. Com certeza. E ela... Se ela não assistir, nós vamos ficar bravos, hein? Porque pelo menos ela tem que assistir. A sua e a minha tem que assistir, no mínimo, né? No mínimo. E aí, com a chegada de Samuel, a gente já teve que trazer um outro conceito, né? A gente estava com um plano de carreira, com a chegada do filho, a gente, peraí, que a gente vai ter que remodular, né? Calcular a rota de novo. E aí, com calcular a rota, a gente já está começando a
a criar outros departamentos, outras lideranças para seguir. É isso. Você entrou nessa área hoje motivado por esse momento de seu amigo, né? E que ele te deu esse empurrão. Mas esse empurrão, como que ele foi no começo? Foi fácil? Você começou a trabalhar numa empresa voltada disso? Como que... Logo de cara eu recebi muita crítica. Porque quando a gente entra na empresa, a gente é novo, a gente vai querer entender como funciona cada ambiente. Eu fui já para a parte operacional. Para você ter ideia, essa empresa era de segurança. Segurança eletrônica. Para mim começar a ter o meu primeiro trabalho na rua, eu fiz um processo interno na empresa que me deixaram quase uma semana organizando um estoque. E aquilo, a gente, por ser novo, a gente não entende, né? Você fala, mas caramba, eu vou organizar um estoque, só tem coisa velha aqui, só tem... E aí, ao decorrer dos anos, a gente para e pensa, olha... Ainda bem que eu aprendi aqui. Aquela situação que eu tive lá atrás, olha onde eu estou aplicando agora. Que aí eu passei a conhecer aquele produto. Exatamente. E além disso, tem a paixão, né? Hoje eu falo que eu acho que o empreendedorismo existe o lado obrigação, mas eu acho que a paixão também está ali lado a lado, acaba mostrando... O empreendedorismo, ele acaba indo em duas vertentes, né? Aquele que faz por necessidade e aquele que faz por paixão, né? Sim. O que faz por necessidade vai se atropelando, o que faz por paixão ele se programa, vai criando até que ele consiga, né, começar o empreendimento dele. E a pessoa que tem a habilidade de resolver problemas muito fácil, nesse ramo de empreendedorismo, eu acho que ele se encontra muito rápido. Porque o empreendedorismo, hoje em dia, você chega só problemas dentro de você, e se você não tiver a sabedoria de... eu entendo um pouco. Se você não tiver a sabedoria de conseguir direcionar esses problemas de um jeito, você acaba se perdendo. E você, quando começou a trabalhar, o pessoal, ele depois desse treinamento, você aprendeu ou você só foi carregar a ferramenta para alguém? Demorei muito tempo. Para mim começar a ter o primeiro carro, né, quando a parte de segurança eletrônica, na minha época, era um kit, né, a gente chamava, era as ferramentas, o carro e os dois técnicos. E tem o técnico e o auxiliar técnico. Eu já entrei como auxiliar técnico, na época do ramo de hotelaria, não sabia o que era uma chave de fenda, uma Phillips, uma escada, uma furadeira de engate rápido, era tudo muito novidade. Então, para mim conseguir aprender, eu acho que fui um cara rápido por conta da minha curiosidade. E essa curiosidade, na época, acabou me atrapalhando, porque a equipe formada tinha as panelinhas, e para mim conseguir entrar dentro dessa panelinha, eu tinha que encontrar um jeito. Você tinha que carregar muita mala. Muita mala. E para conseguir encontrar isso no meio deles, para mim foi um desafio, porque eu era um cara muito curioso. E essa parte de curiosidade, se você não toma cuidado, você acaba soando um ar de entrão, um soar de resposta na hora errada, de perguntar na hora errada. Se meter onde não deve. Se meter onde não deve. E aí, essa malícia, por ser novo, eu não tinha. Porque eu era uma pessoa já comunicativa, através do meu antigo serviço, e aí quando eu entrei nesse ramo novo, para mim tinha que ser da mesma forma. Estar sempre se comunicando, perguntando, isso trouxe uma certa dificuldade, não trouxe? Trouxe demais. Porque talvez você você trataria com menos pessoas, né, durante o seu dia. E aquele momento que você trata com menos pessoas, depois da noite você tratava com muita pessoa, isso não é um choque para você? Não era um choque? Tinha que ter muita sabedoria. Você tinha que ter uma virada de chave que... Das 5h48 eu era o técnico, depois caminhava algum tempo, tomava um banho, saía de um trabalho sujo para um trabalho limpo. E aí tinha que vir cortar as unhas, limpar a mão, porque eu vou estar trabalhando com alimento, vou estar trabalhando com... E aí essa divisão de águas foi onde eu consegui aprender a maioria das coisas que eu tenho hoje, porque ali... a gente... Do seu jeito hoje. Exatamente, porque ali eu senti um pouco como que era a vida mesmo. Que aí eu consegui associar essas duas coisas, trazer as coisas boas para mim, entender como funcionam as coisas ruins para não acontecer de novo e tentar seguir em frente. Nesse período todo, né, quando que você realmente entendeu que a DAF teria que nascer?
A DAF hoje, ela Porque nasceu... vamos falar do empreendedorismo, Sim, né? sim. Você falou que começou toda a carreira, você aprende, é assim que geralmente começa o empreendedor, né? Ele Sim. aprendendo algo e depois ele indo para aquilo que é dele, né? Exatamente. Buscando a ida dele. Exatamente. Quando isso realmente aconteceu com a DAF? A DAF aconteceu quando essa empresa, foi a única empresa de segurança eletrônica que eu trabalhei, fiquei 7 anos com ela, e aí conforme essa empresa foi crescendo, o crescimento dela foi de uma forma com uma base não tão sólida, e aí depois de 7, 8 anos essa empresa faliu. Com a empresa dessa... Triste. Com a falência dessa empresa, na época, eu tinha um cargo de... como se fosse um supervisor de manutenção de todos os clientes que ela tinha. Então eu já tinha na minha carteira, eu já tinha em mãos os nomes de todos os síndicos, todos os prédios, tinha um contato de zelador, todo mundo comigo. Eu conhecia muitas dessas pessoas. Porém, eu não tinha vamos dizer assim, a parte comercial, a parte técnica. A técnica eu até tinha com todo mundo na mão. Mas não administrativo. Financeiro, administrativo, eu não tinha nada disso. Você não conhecia bem isso. Não, e aí eu me associei a uma empresa parceira, que isso na época me remeteu muito no meu começo da empresa. Essa empresa parceira, ela tinha o mesmo conceito que eu tinha tratado quando eu entrei nessa primeira empresa. Legal. E isso me chamou muita atenção. E aí me associei a essa empresa, que aí trouxe outras pessoas, que juntou a minha técnica, juntou o financeiro dessa empresa, o comercial dessa empresa, e aí a gente trabalhou Foi junto... criando... Exatamente. Trabalhou junto essa carteira de cliente. E aí, nesse período, não foi um período tão longo, acho que não deu nem um ano, eu senti a necessidade de pegar um outro caminho. Mas isso não foi sozinho. O Douglas, na época eu tinha muito medo de fazer isso. E o Douglas teve um empurrão para iniciar tudo isso. E adivinha de quem foi esse empurrão? Do senhor Ricardo. Hoje eu vou falar que o CNPJ, o primeiro, hoje a DAF, estamos com 2 CNPJ, né? Mas o primeiro CNPJ DAF foi através da motivação do Ricardo. Eu estou falando Ricardo como pessoa. Foi simplesmente uma conversa que ele deu esse empurrão para mim. O que ele disse? Douglas, você tem potencial, toma aqui, ó, estou te dando uma mesa, estou te dando um computador, estou te dando uma sala. Você tem 3 meses para desenvolver. Eu peguei aquilo como se fosse a melhor oportunidade da minha vida. O que eu aprendi, Douglas, é que quando a gente... vamos falar um pouco disso, né? Uhum. Eu não imaginava que você ia tocar nesse assunto, mas quando a gente faz algo para alguém dessa forma, Uhum. não é porque... não é um empurrão. Uhum. Eu diria que seria assim uma forma de demonstrar exatamente o que a pessoa ela é. Muitas vezes a gente olha no espelho e não enxerga quem nós somos. Uhum. Né? Ou nós só apenas vemos aquela imagem de quando você está triste ou você está nervoso. Mas quando a gente olha e percebe que vai além dessa imagem, a gente consegue realmente andar. Então você já tinha isso em você, você já tinha essa condição do empreender. Só não enxergava. Só precisava ter um pontapé inicial. Então, o Ricardo não fez nada. Uhum. O Ricardo apenas contribuiu para aquilo que você realmente é. Talvez foi só a maneira de como você pudesse se enxergar através do seu espelho. Mas eu vou falar de uma outra forma agora, independente daquilo que cada um quer, daquilo que cada um pensa, mas eu falo daquilo que eu tenho como convicção. Quem faz isso não somos nós, e sim Deus. Então Ele que realmente faz com que a gente tenha esse tipo de ação. Né? Ser grato não é você falar que está grato, ser grato é você fazer para alguém o que fizeram para você. Eu vejo dessa forma. E eu acho que você tem feito isso, porque pelo que eu conheço da DAF, a DAF tem criado situações e no seu dia a dia, vendo você como seu contador, que é a Samaia, ela tem percebido que a DAF tem dado a mesma oportunidade para pessoas como você teve lá atrás. Então isso é gratidão. É exatamente isso, Ricardo. Hoje, esse é um dos meus principais conteúdos do dia a dia. Todo mundo que está dentro da DAF, principalmente a técnica operacional, que a gente tem outros
ou dos leques, mas a técnica Vamos falar um pouco hoje... disso também, né? Legal. Bacana. Hoje a técnica ela é 100% nessa linha. Então eu priorizo pessoas que não estão no ramo de segurança eletrônica, mas que têm uma lógica boa, que têm um raciocínio rápido. Como aconteceu com você? Exatamente. A mesma coisa que aconteceu comigo, eu replico isso para as outras pessoas até hoje. E aí, a partir desse momento que a DAF dá esse empurrão, essa motivação com o Ricardo, aí é onde entra os conhecimentos do Douglas, que aí entrou o desenvolvimento do logo, o desenvolvimento de um contrato, o desenvolvimento de trazer esses clientes para a gente, onde entra o Douglas comercial, que é onde entra aquela simpatia que eu aprendi, onde entra aquela Aquele conversação... treinamento que você teve quando você trabalhava à noite nos Trabalhava à bares. noite em baladras. E aí, consegui enxergar isso, consegui aplicar, e essa aplicação é aplicação diária até hoje. Então, hoje não é nem tudo que... tem muita coisa que eu preciso fazer, muita coisa que eu, como Douglas, já reconheço que eu preciso melhorar, e a gente está tentando trabalhar dia após dia. Mas eu acho que essa melhora, né, Douglas? A gente não pode Ser se humano, dar, né? a gente não pode se dar só por, Sim. né, ou se dar por convencido que já estamos melhorando. Não. Todo dia, realmente, ao levantar, você começa a entender que precisa melhorar, né? Agora, um pouco dessa sua vida, né, dessa DAF começando. Essa motivação veio do seu trabalho, tudo isso aconteceu, mas e essa... Porque, assim, segurança, inteligência artificial, mudanças, como que isso funciona no seu dia a dia, essa tecnologia? Você depende muito disso. Falando um pouco do celular, o celular ele acaba trazendo essa linha, né? Mas e o seu dia a dia? Porque eu me lembro, há um tempo atrás, quando você veio aqui a primeira vez, na Samar, em 2010, olha só, em 2010 eu te conheci. Você ainda era funcionário daquela empresa que você falou no começo. Era muito arcaico, né? Era tudo muito arcaico, era tudo muito primitivo, analógico, vamos falar essa palavra. E hoje, cara, como que isso... porque mudou muito, né? Isso realmente foi uma mudança muito, muito grande, né? No seu departamento. Como que isso hoje apresenta no seu setor hoje? O mercado hoje, a gente sabe que não só no ramo de segurança eletrônica, mas a tecnologia está presente em muita coisa. E a DAF está empenhada todo dia a fazer isso. Hoje a DAF respira a tecnologia. Desde da nova internet, essa internet 5G, 6G, que para a gente é o primordial. Se a gente não tiver uma internet estável, uma internet boa, todas as outras coisas como inteligência artificial, os analíticos, as biometrias avançadas com leitora facial, leitora de íris. Porque a maioria que eu vejo hoje é dessa forma. Dessa forma. E tudo depende de uma rede interna muito boa e de uma internet muito boa. E essa tecnologia hoje com a DAF, a gente tem vários treinamentos todos os dias, com pessoas especialistas que já está se especializando apenas em inteligência artificial, a pessoa que está se especializando apenas com as leitoras faciais, leitoras biométricas. E isso a própria empresa que te fornece, o fornecedor, ele te ajuda com isso ou isso você tem que procurar isso fora do mercado? Porque às vezes eu vejo, não sei se isso tem a ver ou não, eu não conheço muito bem da área, mas como funciona? Eu te vendo um produto e esse treinamento e essa condição para você também replicar esse produto no seu cliente. Hoje as fabricantes já entendem que não é apenas lançar um produto. Né? Não é apenas fazer o produto. Não é apenas fazer o produto. Hoje precisa treinar as pessoas que vão trabalhar com esse produto. Então as próprias fabricantes, ela disponibiliza esses treinamentos de cada produto específico. Então a gente tem alguns softwares que integram tudo isso, integra uma câmera, integra uma facial, uma gestão de pessoas, e tudo conversa num software só. E através desse software a gente consegue fazer monitorar toda a situação. O caminho para todos os lugares. Exatamente. Bacana, cara. Isso quando você instala no cliente, porque a gente fala de segurança, né? Mas a segurança ela não vem só daquilo que você faz, né? A segurança vem do próprio cliente também que está sendo feito o trabalho, né? Não adianta você instalar, eu estava conversando com um síndico, né, do prédio onde eu moro, e estávamos falando sobre segurança, né? Falar que a gente se sente seguro dentro de um condomínio. Você está num prédio, você está num condomínio fechado, tem aquela sensação de segurança.
Mas muitas vezes a segurança não basta só o que você faz, né? Não. Basta também as pessoas entenderem como utilizar daquilo de forma correta, né? Não adianta eu ter uma melhor câmera, melhor facial, sendo que eu não estou nem aí com a bola, abro o portão, deixo o portão, saio com o portão, enfim. Foi até conversado Mas como que você orienta isso? Até para o seu cliente também. Como que você fala, cara, eu vou instalar essa câmera aqui. E como que ela vai proceder com essa câmera, né? Hoje foi até conversado em outros lugares que hoje não é apenas uma implantação de equipamentos. Existe a gestão de pessoas através disso. Que a gente fala que hoje uma segurança muito bem feita depende muito mais das pessoas do que os próprios equipamentos. Então a gente não é apenas um instalador de Então equipamentos você orienta, eletrônicos. também dá uma orientação de como utilizar aquilo. Isso é o primordial. Além de fazer todas as instalações, a gente tem um setor de pós-venda, tem um pós-venda comercial e o pós-venda técnico. Que aí esse pós-venda técnico dá o treinamento para todos os usuários. Temos empresas que focam apenas em treinar, vou treinar só o zelador, e o zelador vai repassar para todo mundo. Não, a gente vai muito Mas é mais errado, além. né? Telefone sem fio aparece muito rápido. A Né? gente vai muito mais além. Além das pessoas que estão na linha de frente, a gente também dá um treinamento para os próprios moradores. Então a gente chama um coffee break para o pessoal, na hora que a gente vai fazer a entrega do projeto, chama o coffee break e a gente faz a explicação de como vai funcionar. Hoje, o furto, o roubo, hoje a segurança, ela traz uma sensação de segurança muito bom. E essa sensação precisa ser aplicada através dos próprios moradores. O que a gente vê, né, que geralmente se dá na hora que você está entrando no prédio, na hora que você está saindo do prédio, na hora que você está chegando com o carro, na hora que você está saindo com o carro, né, na hora que você aborda, né, aquele primeiro... Mas como é óbvio, né, isso aí já vamos partir para uma segurança que não pertence à segurança patrimonial. Né? Mas quando você começa, você orienta a pessoa já ter isso aí, então vocês têm um projeto, dentro desse projeto da entrega você já orienta cada morador de como talvez começar a ter um pouco mais de sensibilidade um pouco mais de segurança. Exatamente. Não adianta a gente querer dentro de um condomínio montar uma clausura com equipamentos de ponta e não dar a instrução de como funcionam esses equipamentos. Até mesmo dentro de condomínio tem muitos problemas desses, né? A gente monta a clausura, coloca as leitoras faciais para entrar do outro, e aí já para inibir o quê? O vácuo de pessoas entrarem uma atrás da outra. Uma pessoa seguindo a outra. Se o morador não tem essa leitura de como funciona uma clausura, ele se sente coagido que está entrando uma pessoa desconhecida atrás dele, junto com ele, e não sabe qual atitude tomar. Então a gente vai nesse ponto. Olha, se caso acontecer, esse é um exemplo, mas além desse ponto, se isso acontecer, qual o caminho que você tem que tomar? Tem ferramentas ali que ferramentas É claro que a gente não quer que todo mundo saiba quais são as ferramentas principais, porque Sim. isso cabe só quem está, né, monitorando. Até dentro da segurança da pessoa, até para a própria pessoa, né? Sim. Rapaz, eu sempre vejo, né, você se movimentando com a sua empresa, mas sempre vejo que você dá sempre uma oportunidade para alguém, como você disse no começo, né? Como que é lidar com jovens que estão começando isso? Como que a DAF e o Douglas, né, que é idealizador desse projeto, faz isso, cara? Hoje... Tem tempo para tudo isso? A gente tá falando que acho que 24 horas no dia tá ficando um pouco, viu? Porque tentar fazer associação de todas essas modalidades da empresa e ter o Douglas presente em todas elas, o Douglas tem que estar... Mas o Douglas agora está começando a... Graças a Deus, hoje já tem alguns setores que já está começando a andar sozinho, sem o Douglas, já tem alguma liderança legal, parte financeira já tem uma gestão boa também. Douglas hoje está focado 100% na parte operacional. E ainda está na mão do Douglas, e agora com a chegada do Samuel, a gente também já está treinando as pessoas. Para que você possa ter tempo para treinar o Samuel. Exatamente. E agora você quer treinar o Samuel também, Exatamente. Né? Você e a esposa. Exatamente. Hoje eu falo que a maior dificuldade que eu tenho na parte operacional é encontrar pessoas que estejam com vontade de aprender. Tá difícil ter pessoas com paixão, né? Com compaixão, não só paixão, né? Existe um propósito, existe um significado, tem uma pessoa com bastante transparência hoje em dia. A gente consegue, com a nossa experiência, a gente consegue enxergar logo nos primeiros dias de trabalho qual que é a
o perfil daquela pessoa. Esse é o feeling que você tem da sua empresa. A gente sempre costuma falar que a empresa, geralmente, a gente fala assim que a empresa é o olho do dono, né? É o dono. Não é que é o dono, né? É o DNA do dono. Mas eu acredito que é a cultura daquilo que você realmente aprendeu e implica, aplica ela em cima da sua empresa, né? A DAF hoje, qual é o significado da palavra DAF? A DAF é muito simples. A gente, como desde o início a DAF tem hoje 90% corpo do Douglas, então nada mais é que o nome do próprio Douglas. Douglas Acioli Ferreira. Que agora virou então, DAFT, né? DAFT. Que agora a gente tem Douglas Acioli Ferreiras Dias. Que é a outra fase do Douglas. Que é uma boa fase, né? Misericórdia. E essa fase eu sou muito gratificante a minha esposa, né? Que ela me colocou da água pro vinho em questão de... Eu vou falar um pouco dela. Sim. Pelo que eu conheço, né? Sim. Por acompanhar a empresa, Sim. né? Pela Samar acompanhar, eu estou sempre, né, no comando também da situação. A gente vê que as empresas crescem quando você tem um administrativo bom. Presente. O que significa o administrativo hoje da sua empresa? Significa 100% a Natália. Hoje, quem manda e desmanda o administrativo da empresa é a Natália. Eu não tenho... eu tenho uma voz mínima só de consulta através da Natália. Então, quem decide é ela. Quando ela está com dúvida, ela fala, Douglas, tenho esse e esse caminho. E aí vai a sua experiência. E a minha experiência, ela escuta, absorve isso e ela toma a decisão dela. E ela conseguiu administrar. Então, vamos lá. Você, no começo, você até comentou sobre isso, né? Que você, por ser muito comercial, por ser tal, né? Tá ali na técnica e tal. Essa parte administrativa você não tinha um foco. Não tinha e não tenho até hoje. Então, mas é importante ter alguém que tenha e faça isso acontecer. Sem dúvida nenhuma. Eu separo a DAF em duas fases. Primeira fase da DAF, que é a fase do Douglas, cuidando do financeiro, cuidando do comercial, cuidando da técnica, cuidando do monitoramento, cuidando de tudo. Então, pensa o Douglas se dividindo em tudo isso. Aí o administrativo, então, como que era essa empresa? Né? Como que era essa empresa? Era muito bagunçada. E aí, não é à toa que nessa primeira fase da DAF, chegou a época de pandemia, o que aconteceu? Começamos a perder clientes. Comecei a perder contrato, um atrás do outro, perdendo, aonde eu tive a sabedoria de me associar numa outra empresa, para falar, opa, peraí, já que o Douglas é um cara técnico, Deus colocou a gente no caminho dessa empresa, e essa empresa não tinha a parte técnica. Ela tinha a parte administrativo, comercial, financeiro, e o Douglas tinha técnica, e eles não tinham. A gente conseguiu fazer uma parceria muito boa, parceria que durou 3 anos, que foi justamente o renascimento da DAF de novo. Porque a gente estabilizei todos esses meus clientes, a dívida, os problemas. O Douglas trabalhou como pessoa, entendeu como tem que funcionar uma empresa. Em contrapartida, ajudando essa empresa a montar a técnica dela. Foram 3 anos de parceria. Durante esses 3 anos, a técnica formada, o Douglas se retira e começa uma nova jornada da DAF. E aí onde entra a Natália. A Natália participou desde desse novo recomeço da DAF. Desse novo começo da DAF. E aí onde entra a saída dessa empresa já veio com a chegada dela, com planejamento com ela. Então, a Natália, é uma pessoa muito sábia. É uma pessoa que, quando você olha para ela, você só enxerga luz, você só enxerga vibração boa, você só enxerga tranquilidade. Que bom. E eu consegui enxergar isso nela. Você não está falando isso só com o marido, você está falando isso no geral. Hoje, no geral. Porque com o marido é mais fácil a gente falar e isso ajuda mais em casa também, né? Vamos lá. E aí, vamos concordar que depois desse podcast em casa vai ficar um pouquinho melhor. Com certeza. E aí a gente tem... E quando o Douglas estava nessa fase, eu estava praticamente falido. Devendo desde o borracheiro, mãe, tia, tio, todo mundo. E aí, com a sabedoria da Natália e a minha força de vontade, o que a gente teve? A sabedoria dela de chegar, planilhar tudo, administrar conhecer essa parte, né? Isso, administrando a parte isso é importante. Pessoal do empreender Douglas. Tem que ter uma boa administração. Exatamente. Não tem jeito. E aí, depois disso,
foram 4 anos de sucesso. A empresa cresceu quase 225% em 2 anos. Deu um outro boom. Eu fico feliz, porque, assim, quando um empreendedor... É muito triste quando você vê uma empresa começar e parar. Uhum. Eu, como contador, fico triste de ver uma empresa quando a pessoa começa um sonho e esse sonho, de alguma forma, é interrompido. Não digo que não há dificuldade no percurso, que são inúmeras dificuldades. Sim. Principalmente empreender no Brasil, a dificuldade ela é muito grande, né? Então você realmente tem que saber e tem que ser muito corajoso, muito determinado para empreender no Brasil. Mas não é só ser isso, tem que ter uma boa gestão, uma boa administração, porque nada sobrevive a uma má administração. Nada. Nenhuma empresa sobrevive a uma má administração. E nós estamos falando de empresas tanto pequenas quanto empresas enormes. Temos aí casos narrados na mídia de empresas de grande nome e que de repente estão extinguindo. O mais recente agora foi a Tupperware, né? A Tupperware. A Tupperware está com esse processo. Mas a Tupperware, que eu vi um comediante falar, o problema é que ela fez um produto tão bom que o produto não acaba. Então não tem como revender algo que não acaba, né? Mas enfim, a gente não sabe a verdade. Vamos falar sobre o humorista. Voltando um pouco lá no assunto da parte operacional, né? Hoje eu tenho uma técnica no dia a dia, que eu tenho um protocolo dentro da empresa que eu sempre discuto com a minha operação o dia anterior e o dia seguinte. Então você faz uma reunião diária com eles. Reunião diária com eles. E nessa do que eles fizeram, do que eles vão fazer. Exatamente. E aí, nessa reunião, é onde eu estou mostrando para eles a oportunidade de virar um líder também. Então, eu trago o problema. Isso em cima de cada projeto que você tem com cada cliente. De cada cliente. A equipe está lá, fez um dia anterior, você está lá coordenando isso. Exatamente. E aí, cliente é tratado totalmente diferente. Não é que o cliente X tem um padrão, o cliente X tem outro padrão, o cliente X não é um padrão, né? Ele tem uma forma diferente de ver as coisas. E aí eu estou mostrando isso para os meus técnicos, porque não é chegar no meu cliente e só prestar atenção na câmera parada. Antes de chegar na câmera parada, ele tem que ter uma conversa com o responsável do condomínio. Bom dia, boa tarde, estou aqui para resolver a câmera X. Se tem mais algum ponto para resolver, olha, eu tenho problema X, problema X, problema X. Traz esse problema interno. Às vezes tem, não sei se é o dia corrido, né, que você comentou das 24 horas. Sim. Tem pessoas que chegam lá e falam assim, isso aqui tá, e vai embora. Exatamente. De repente nem presta atenção que ele arrumou aquela e parou outra. Exatamente. Isso acontece. Demais. E aí isso acontecia... E o seu técnico está habilitado para não deixar isso acontecer. Para não acontecer. Se acontece, vai ter uma conversa entre DAF e cliente, mostrando que dentro da DAF a gente está com esses planejamentos e graças a Deus o nosso cliente vem entendendo isso. Porque hoje, quando o Douglas chega, ele resolve o problema em questão de 5 e 10 minutos. Quando a equipe chega, eles, por questão de experiência, eles levam um tempo maior. Sim. E aí eu tenho que deixar, natural, e eu tenho que deixar os meus clientes preparados para receber esse tipo de pessoa. Porque muitas vezes... Isso não é o Douglas, o Douglas, técnico que tem um pouco menos de feeling que o Douglas tem. Exatamente. Meus clientes têm me amparado muito. Claro que tem casos que chega ao extremo, que não tem mais para onde segurar, eu falo, não, agora o Douglas tem que atuar aqui. E nesse atuar, chamo todo mundo em volta, com a orientação do Douglas próximo, são eles que executam, não mais o Douglas. Ainda coloca a mão, mas agora com a chegada de Samuel a gente está separando essas coisas. Está começando a delegar mais. E com isso fazer criação de equipes. Criação de equipes. Treinando pessoas jovens. Exatamente. Então quem estiver interessado de aprender ou de conhecer o trabalho, só procurar a DAF. Só mandar um currículo para o comercial@dafseguranca.com.br. Então comercial @dafseguranca.com.br. Então é só mandar o currículo que aí a pessoa, o seu departamento vai analisar. Exatamente. E aí vocês vão montar um treinamento para essa pessoa vai começar a aprender a ter essa paixão que você tem hoje pela sua empresa. Exatamente. Hoje, para todo mundo, o que eu falo para os meus técnicos? Eles não estão trabalhando para a DAF, eles estão trabalhando para eles mesmos. Para lá na frente, por que não eles são Douglas também? Sim, acho que todo mundo começa como você começou, como outros empreendedores do mercado começou, como eu comecei. Exatamente. Eu só comecei porque alguém parou o tempo dele para me ensinar
a eu executar aquilo e criar essa paixão para estar aqui. Exatamente. É, eu acho que você é a mesma coisa. E hoje eu fico muito feliz vendo uma pessoa que passou pela experiência do Douglas, teve esse aprendizado através do Douglas e hoje é alguém na vida. E hoje a pessoa também ou tá E atuando como no é ramo. um jovem liderar jovens? Como que você tem se habilitado a fazer isso? É muito desafiador. Hoje, os jovens, a gente sabe que tem essas modalidades fáceis de ganhar dinheiro. Sim. E aí a gente tem que vir no contramão disso. Sim, A gente tem que felizmente. mostrar para eles que a vida não é tão fácil. Que a gente, tanto com a história de vida do Douglas, e eu deixo isso muito bem claro para eles, porque o Douglas está aqui hoje. Devido X, e eu deixo isso muito transparente para eles. E acaba sendo motivador para eles se espelhar no Douglas. Naquilo que você fez. No Douglas. Eu aprendi que cada um tem a sua história de vida, né? Cada um cria a sua história de vida, ou vive uma história de vida que muitas vezes aquele não vai conseguir viver a nossa história. O que me entristece um pouco é que a gente vê que as pessoas não querem mais criar histórias. Isso está acabando até com o empreendedorismo. Porque quando começa a fazer um empreendedorismo, ele para na primeira dificuldade que ele teve. Mas ele não vive isso que você está vivendo. Mas, assim, como que você tem hoje se habilitado a tratar com esses jovens que estão com essa dificuldade? Hoje, a minha primeira habilitação é estar sempre em Deus. Hoje é o primordial. Eu busco muito a sabedoria dele, a Bíblia. Hoje a minha principal base é Deus. E no dia a dia, a experiência que eu troco com todos os meus síndicos, todos os meus zeladores, eu trago isso de uma forma diferente para dentro de mim e algumas dinâmicas do nosso dia a dia. Basicamente essa ideologia que eu tenho. Isso é bom, cara. Mas deixa eu te falar outra coisa. Você comentou sobre monitoramento. Uhum. O que é o monitoramento? Hoje, porque a gente está falando de dar segurança às câmeras, né? Instalação de câmeras, porque não é só colocar a câmera, né? Uhum. A portaria, a biometria, a facial, mas e esse monitoramento? Hoje, o monitoramento é mais um leque da DAF, né? E dentro do monitoramento a gente tem alguns outros setores, que a gente envolve o monitoramento residencial, o monitoramento de condomínios, o monitoramento industrial e o monitoramento de mercadinhos. Mercadinhos, quando eu falo, é mercados autônomos dentro de condomínio. Ok. Tá? Que está na moda hoje isso, né? Tá bem alta, tá? Está bem alta tá bem isso, alta. Né? Hoje... E o que é monitorar isso? Porque o resto a gente já conhece um pouco, porque é o básico que nós já vivemos. E essa história do mercado em condomínio, como que é isso? Hoje, os mercados em condomínio, por estar em alta, hoje eu considero que a DAF é uma das pioneiras que que é especializada em monitoramento de mercados autônomos de 24 horas. As outras empresas focam mais em portaria remota, monitoramento de alarme, residencial, indústria. Então, dentro do meu monitoramento, eu tenho 2 setores. Tem um setor especializado em monitoramento 24 horas e eu tenho um setor focado apenas em residencial, indústria e comércio. E o próprio condomínio. E esse 24 horas, tanto faz para qualquer um dos dois ou é só para o mercado? É totalmente diferente. Hoje o mercado ele exige uma tecnologia muito mais avançada. Com a chegada da inteligência artificial e com a chegada desses analíticos, a gente é obrigado a trabalhar com essas ferramentas pro mercadinho. Então quem tem o mercadinho, ele basicamente é obrigado a ter uma segurança dessa, um monitoramento, ou ele não necessita disso? Vai muito do perfil do franqueado. Tem franqueado que ele mesmo prefere fazer o monitoramento. E é fácil? Com apenas 1, 2 mercados, ele vai ter aquele monitoramento de antigamente, fazer o retroativo do dia inteiro. Se caso ele pegou alguma coisa, algum problema, algum roubo, ele vai direcionar isso para o próprio síndico e vai tentar achar a pessoa. Com o monitoramento, isso se torna muito mais fácil. Porque quase que imediato você já está tendo um retorno. Exatamente. E com essas ferramentas dentro do monitoramento, uma pessoa, uma equipe focada 24 horas nessas imagens...
Curiosidade. Aham. Eu tô lá no mercadinho, aí eu não tem ninguém no condomínio, eu já conheço alguns mercados de condomínio, não tem ninguém, eu entro, vejo um chocolate e faço igual quando eu era criança. Vou pôr dentro do meu bolso. Como que é feito? Você grita no microfone, alguém grita, alguém entra chegando, chega a polícia, como que é o negócio? Hoje, o principal é o analítico, ele mostra para o operador que aquele movimento que a pessoa fez não passou pelo caixa, foi direto para o bolso dele e o analítico mostra. Nessa prática, temos duas saídas. Abordagem na hora. Ô fulano, Exatamente. A gente tem um ramal de ponta a ponta que, eu sou o susto da pessoa. que a pessoa assusta. E dentro dessa abordagem, a gente tenta ser o mais cauteloso possível. Porque numa abordagem dessa, a gente pode até voltar contra nós. Ah, sim, então no meu caso acho que eu perderia. Pois Eu, não, eu acho que eu não vou fazer monitoramento de Pois mercadinho. é. Porque numa dessa, aí é onde entra a nossa gestão de mostrar para os operadores como que funciona. E aí... Então tem que ter um treinamento bem... Bem específico. Porque se pega um Ricardo lá, então tá enrolado. Misericórdia. Ufa, ainda bem que eu preciso ser treinado. É Então. complicado porque mesmo o operador vendo que aquilo ali foi um furto, foi um roubo, jamais a gente pode chegar e acusar a pessoa através disso. Então a gente sempre tem a cautela de falar, olha... E você não sabe o que está acontecendo naquele momento. Você não bipou todos os produtos. Tem produtos que possui, que tá ao seu corpo que não foi bipado. A gente pede por gentileza que você bipa. A pessoa na hora fica tudo sem graça. Muitas vezes a pessoa nem recursos na conta tem, acaba fingindo que está pagando, fala, não, então eu volto depois. Então tem bastante caso interessante que a gente acaba pegando. Quando acontece isso, cara? O mercado é responsável, o condomínio é responsável, o monitoramento é responsável, cai na conta de quem esse número? Eu sei que isso não é um assunto, mas é uma curiosidade minha. Sim. Isso cai na conta de quem? Hoje o monitoramento é responsável apenas para avisar a ocorrência. Então você hoje tem como comunicar e dali para frente toca o barco e cada um toma a sua ação. Exatamente. O monitoramento tem o trabalho de informar o responsável do mercadinho e o responsável do mercadinho fazem toda a tratativa. Aí ele valida se ele vai absorver esse custo, se ele vai repassar esse custo para o condomínio ou se vai atrás do morador com a ajuda do condomínio. Entendi. Então, quem quiser contratar a DAF para esse tipo de trabalho, a DAF ela é contratada pelo mercado e não pelo condomínio. Tem um serviço da DAF talvez pelo condomínio, mas tem um serviço da DAF também para o mercado, é isso. Exatamente. Então, se eu sou a DAF está lá no meu condomínio, com as câmeras de segurança, biometria e tudo mais. Mas a DAF não é responsável pelo mercado. Aí outra pessoa tem que dar conta. Mas se a DAF é dos dois, a DAF vai falar do mercado para o mercado e do condomínio para o condomínio. É isso que basicamente acontece. Exatamente isso. E hoje, por a gente estar muito forte no ramo de segurança eletrônica dentro de condomínios, com as manutenções preventivas de porque vocês fazem tudo isso, né? os automotores dos portões, as câmeras, os interfones, o alarme de incêndio. Por a gente ter uma carteira de cliente muito grande através do condomínio, automaticamente os mercadinhos procuram a gente para tentar entrar nesses condomínios. E é onde a gente acaba indicando, acaba fazendo essa parceria com eles. Entendi. Então, mas tudo básico é a parceria. Né? O foco da DAF é 100% a segurança eletrônica, voltada tanto para a parte técnica quanto para a parte de monitoramento. E a gente é uma empresa que não atende apenas uma franquia, a gente tem algumas outras, claro, que tem a principal hoje, tem quase 80 mercados. Bastante, né? Que foi através dela que surgiu o monitoramento. E é um grande parceiro, até pode falar o nome deles? Pode, fica à vontade. Até o Baratinho Mix, tá? Até agradeço se ele quiser vir aqui bater um papo com a gente no nosso podcast Samar, vou convidar. Está convidado. Legal. E aí, até para a gente conhecer um pouco sobre isso. Sim. Uma matéria legal, né? Que está acontecendo bastante no mercado hoje. Se ele quiser aqui, está convidado. Pessoal do Baratinho Mix. Show de bola. E aí foi através deles que a gente surgiu esse monitoramento, que aí hoje, pela quantidade na época, a DAF tinha, compensaria deixar uma empresa terceirizada cuidando desse monitoramento. E hoje em dia não. Com a chegada desses mercados, aí trouxe a equipe própria, a gestão própria, onde deu um outro patamar para a DAF. Cara, e como é manter a empresa DAF hoje num país como o nosso? Você
qual é a sua dificuldade, sua maior dificuldade como empresário para hoje estar com a DAF assim, totalmente sadia, né? Ela está com uma saúde boa, seu administrativo está bombando, a Natália está de parabéns, eu conheço ela, uma pessoa realmente fantástica, né? Está de parabéns pelo trabalho e pela mulher, esposa, que eu acredito que ela seja também, né? Porque como pessoa é super agradável. Né? Agora, como é manter a sua empresa hoje nesse mercado de trabalho, que eu sei que é competitivo também? Desafiador, competitivo, o gerenciamento de risco que a gente tem que fazer diariamente é muito alto, então a gente tem que ter um jogo de cintura bem moderado para a gente conseguir manter a DAF em dia. Então, basicamente, você hoje tem esse trabalho focado, né, dentro do seu dia a dia, 24 horas praticamente. 24 horas 24 horas, ligou 2, 3 horas da manhã, pode ser que o Douglas esteja dormindo ou não, na maioria das vezes não. Quando o Samuel chegar, você não vai estar dormindo. Com certeza não. Eu falo que hoje, para a gente manter a DAF rodando com essa gestão toda, eu foco muito na gestão de pessoas. Então hoje o Douglas não foca tanto na especialização de um treinamento de um equipamento específico. Não, eu tento fazer a gestão da pessoa, como ela vai lidar com esse equipamento. Então eu dou direção para ela e ela vai decidir o que ela vai fazer com o equipamento. É interessante. Olha, eu sei que a gente tem muito assunto, né? Muito assunto. Acho que é um assunto que trata, assim, quando trata de segurança, já é realmente algo extenso, preocupante, né? Quando se trata de empreendedorismo, eu, na minha área, sei que é muito desafiador e sei que para você também deve ser. Eu acredito que a gente vai ter que fazer outro podcast. Poxa vida, mas já deu todo o tempo. Vamos fazer parte 2. Vamos fazer parte 2 que merece. Porque eu acho que a gente tem muito assunto, né? Principalmente nessa área do empreendedorismo. Eu quero agradecer a sua presença, né? Esse bate-papo agradável, por te conhecer há tanto tempo, né? Por saber quem você é, a sua idoneidade. Já tivemos no passado situações, né, de conversas mais duras, exatamente por causa do nosso dia a dia. Sim. Mas eu entendo que quando você tem algo que eu aprendi até escrito na Bíblia, ensina o sábio e ele se tornará mais sábio. Tenta repreender o tolo e ele se tornará seu inimigo. Eu entendo que quando a gente aprende a ouvir e aprende a andar num caminho diferente, a gente realmente tem sucesso, né? Eu quero agradecer a sua presença, quero que você aproveite, né? Coloque aí os seus contatos, né? Vai estar também no vídeo, né? A gente vai estar aqui gravando. Eu quero que as pessoas que estão hoje nos acompanhando nos busquem, né, nas redes sociais, ali no Instagram, né, no YouTube, no Spotify. Ele vai estar à disposição de essa matéria toda e muito mais, né? E se tiver pergunta, né, procurar quem e como. Por favor, fique à vontade. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com a Samar Podcast, né? É uma oportunidade incrível, ainda mais para um lado de uma pessoa amiga, uma pessoa conselheira, uma pessoa com umas histórias uma melhor que a outra. E hoje a DAF você consegue contato através do Instagram, Facebook. A gente tem o nosso e-mail reforçando comercial, @dafseguranca.com.br, e temos o contato 978000089, que a gente consegue estar tirando algumas dúvidas de vocês, ou até mesmo ajudando com alguma consultoria dentro de um condomínio, dentro da sua residência, e tá levando a melhor proposta para vocês. Quero te agradecer muito, meu amigo. Que Deus te abençoe, tenha muito sucesso. Realmente. E eu não desejo sorte. Eu só desejo que Deus continue te abençoando muito. Amém. A você, sua família e a vinda do Samuel, é claro. Show de bola. Pessoal, agradeço a todos, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, obrigado.